Dando sequência ao que eu falava no vídeo anterior, acerca do relato do capítulo 10 do Evangelho escrito por João, veja o versículo 5. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. As ovelhas, habituadas a conviver com o seu pastor, ela o conhece pessoalmente. Elas seguem o seu pastor porque elas sabem quem é o seu pastor. Ela conhece a voz do seu pastor. Eu, por exemplo, que vivi na vida rural, eu entendo muito disso. Os animais conhecem a gente, eles conhecem a nossa voz, conhecem o nosso perfil e eles confiam em nós. As ovelhas, elas confiam no pastor porque ela o conhece e sabe que ele cuida delas. O Senhor Jesus, ele deixa isso bem claro, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Quem é o estranho? Pode ser o mercenário, mas também pode ser o ladrão. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. A ovelha, ela tem esta capacidade de conhecimento, o conhecimento auditivo. Ela sabe diferenciar a voz do seu pastor da voz daquele que não é seu pastor, da voz do estranho. É dito que o Senhor Jesus disse esta parábola, mas é dito também que os judeus não entenderam. Claro que não entenderam. Eles não estavam receptíveis a conhecer os profundos ensinamentos do Senhor Jesus. Cristo diz: em verdade vos digo que eu sou a porta. Observe que num dado momento ele diga que ele é o pastor. E agora ele se compara com a porta do curral. Isso é interessante. Ele quer que os judeus entendam qual é a sua missão aqui na terra, quem é ele, o que ele veio fazer. Ele diz no verso 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Quem foram estes que vieram antes dele, a quem ele atribui serem ladrões e salteadores? Cristo aqui está falando dos romanos. Os romanos invadiram o Estado judaico e se apossaram da Judéia, se apossaram das ovelhas dos judeus. Estes são ladrões e salteadores. E por mais que os romanos, na pessoa de Herodes, tentaram agradar os israelitas, os judeus, não conseguiram. Aqui o Senhor Jesus disse que as ovelhas não os ouviram. E a seguir, no verso 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Ele promete aqui enfaticamente que quem passa por ele, que é esta porta que dá entrada às pastagens verdejantes, onde o alimento é abundante, vai encontrar pastagens. E no verso 11 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele primeiro falou do ladrão e do salteador, que eram os romanos. Agora ele fala de si, dizendo que ele é o bom pastor. A palavra bom pastor é usada para diferenciar dos maus pastores, que eram os pretendentes ao trono de Israel, chamado mais na frente de mercenário. No verso 12 ele diz: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quem é o mercenário? As autoridades judaicas.
que tinha a obrigação de serem pastor, e não eram. Eram mercenárias. Por que mercenários? Porque eles não se importavam com o povo. Cristo viu o povo como ovelhas sem pastor. O que eles queriam era apenas tirar proveitos pessoais do povo sofrido. O povo que estava na mão do lobo, do ladrão, do salteador, que eram os romanos. Verso 13 ele diz, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. No verso 14 ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. É interessante que ele especifica minhas ovelhas, porque nem todos os judeus eram suas ovelhas. Quem são os mercenários? Que fogem quando vem o perigo, conforme o Senhor Jesus disse. Eram aqueles falsos messias que, quando vinha os romanos, eles fugiam. Era assim que os falsos messias procediam. Em Atos capítulo 5, versículo 36, quando os apóstolos estão sendo julgados pelo Sinédrio, lemos o seguinte, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém a este, se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. É o que faz o mercenário quando o perigo vem, quando o ataque do ladrão e do salteador vem, que eram os romanos, eles fogem, como disse o Senhor Jesus, e o rebanho se dispersa. Os falsos messias vinham se apresentando como se fossem messias, salvador da pátria, que iriam livrar o povo do jugo romano. Mas quando as legiões romanas apareciam, eles fugiam e o pobre povo, que enganado, iludido, os seguiam, era quem sofria na mão dos romanos. Mas o Senhor Jesus, ele diga que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não veio a este mundo para tirar proveitos das ovelhas, mas para cuidar delas, protegê-las. E, se necessário como foi, deu a vida por ela. Cristo entrou no terreno de Satanás e tomou de assalto aquilo que lhe pertencia, que somos nós, suas ovelhas. Mas na frente ele diz que tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, deste redil, mas convém-me agregá-las. Ele está falando dos gentios. Ele está se dizendo que, para além do mundo judaico, do povo eleito, ele tinha outras ovelhas que ele iria agregá-las no seu aprisco, que somos nós. Portanto, fique tranquilo, você é ovelha de Cristo. Ele morreu por você para te salvar do ladrão e do salteador. E também no mercenário, daqueles que não têm direito legal de posse sobre a sua vida. Somente Cristo tem este direito de propriedade sobre nós. Portanto, devemos seguir unicamente a Ele, porque foi Ele o único que morreu por nós para nos tirar das garras do ladrão, do salteador e também da sedução do mercenário. Amém.